O desencarne faz parte da jornada do espírito. Na incessante busca pela evolução, encarnamos e desencarnamos, e cada etapa desta jornada, cada reencarnação vivida, reflete diretamente na nossa evolução. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírito Orvalho de Luz. Se ainda não for inscrito, peço a gentileza que se inscreva, curta e compartilhe com quem ama. O link para o download gratuito do e-book com o passo a passo para o Evangelho no Lar estará novamente na descrição deste vídeo. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Maria do Carmo, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec. Eu tinha muito medo, pavor mesmo de espíritos. Se me falassem que em tal lugar havia espíritos, não passava nem perto. Somente depois de ter voltado à pátria verdadeira, à espiritualidade, foi que compreendi que somos todos espíritos e que eles coexistem no corpo físico. Minha vida encarnada foi complicada. Éramos 5 irmãos. Meu pai era uma pessoa severa que nos educou dentro dos bons costumes, porém ele não tinha muita paciência comigo. Meus familiares achavam que eu era estranha, diferente dos outros. Normalmente sabia o que iria acontecer com todos nós e quem da família morreria ou se acidentaria. Isto é, eu acabava prevendo o futuro. Via vultos, ouvia risadas e tinha horríveis pesadelos que se repetiam. Sonhava que estava em um caminho estreito, contornava uma cachoeira alta e as águas batiam nas pedras. Eu pegava 3 crianças e as jogava lá de cima e ria. Depois escutava um homem dizendo: "Recorda seu crime, você pagará por ele." Corria desesperada e caía. Acordava, quase sempre gritando, suando e tremendo. Eu não gostava de estudar e frequentei a escola somente por 4 anos. Meus irmãos arrumaram empregos e eu fiquei ajudando minha mãe no serviço de casa. Mesmo sendo estranha, medrosa e saindo pouco de casa, arrumei um namorado que era nosso vizinho. Meus pais gostaram dele, pois era um moço simples, trabalhador e bondoso. Num domingo, meu pai, meus irmãos e esse moço foram pescar. Aconteceu um acidente. Eles estavam no barco e afastaram-se muito da praia, quando foram surpreendidos por uma forte tempestade. O barco virou e somente meu irmão se salvou. A tragédia me abalou muito e nunca mais fui a mesma. Sentia-me perseguida, ouvia sempre risadas. Os pesadelos intensificaram e comecei a ver meu ex-namorado afogado, me pedindo para tirá-lo do mar. Sofri muito, não ficava sozinha. Passei a dormir com a minha mãe, estava sempre chorando. Minha família me levou a médicos e tomei medicações fortes. Depois de um tempo, parei de ver meu ex-namorado. Minha mãe me levou a muitos lugares para receber bênçãos, mas não melhorava. Fomos a um centro espírita e lá disseram para a mamãe que eu necessitava voltar mais vezes, mas com medo até do nome do local que tinha espírita, não quis ir mais. Passei a ver nos pesadelos o dono da voz que me acusava. Era um homem que deveria ter sido bonito, mas quando me olhava, com o seu olhar frio transmitindo ódio, era aterrorizante. Acordava e sentia-o ao meu lado. Anos se passaram. Minha mãe ficou doente, se preocupava muito comigo. Meus irmãos casaram e ela sabia que quando morresse, eles não iriam me querer na casa deles. Às vezes, até meus sobrinhos tinham medo de mim. Escutava uma voz. Sabia ser daquele homem que via nos pesadelos. Ele me dizia: "Suicide-se, não seja covarde. Se você matou as crianças, tenha coragem e se mate." "Não", respondi. Às vezes até gritava: "Não vou me matar, não vou assassinar mais ninguém."
Todos achavam que eu falava sozinha, mas estava respondendo à voz que escutava do obsessor. Mamãe, eu pedia, vigie-me, não quero me matar. Um dia saí de casa para dar uma volta e senti vontade de me jogar na frente de um caminhão. Cheguei a ficar parada no meio da rua, escutando a voz: mate esse covarde, morra! Pessoas que passavam pela rua, ao me ver ali parada, gritavam comigo: sai da rua, Maria do Carmo, vai para casa! Uma vizinha me pegou pelo braço e me levou para meu lar. Eu chorei muito e resolvi não sair mais de casa sozinha. Esse espírito me falava muito para que me matasse, mas resisti. Somente iria morrer quando Deus quisesse, quando findasse meu tempo de encarnada. Tomava remédios fortes que me davam um pouco de alívio, mas tinham muitas contraindicações, davam dores no estômago e na cabeça. Como é ruim estar o tempo todo com alguém que nos odeia. Mamãe passou a frequentar um centro espírita. Melhorou de sua doença e eu também. Embora com muito medo, eu ia às vezes com ela e comecei a me sentir melhor. As pessoas que frequentavam este centro espírita eram bondosas e me tratavam muito bem. Para não dizer que ia no lugar que tinha o nome espírita, referia-me a ele como a Casa do Caminho. Era assim que eu chamava. Eles me deram de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e passei a lê-lo. Gostava muito do capítulo Amai os inimigos e as orações pelos obsessores. Foi-me recomendado que perdoasse aquele desencarnado que me perseguia e lhe pedisse perdão. Comecei a falar com ele quando sentia-o por perto. Irmão, não sei o que lhe fiz. Deve ter sido uma grande maldade para você me odiar assim. Peço-lhe que me perdoe. Se fui má, não sou mais hoje. Não faço, nem sou capaz de fazer mal a ninguém. Rogo por Deus que me perdoe. É perdoando que somos perdoados. Quando mamãe desencarnou, eu estava com 42 anos. Meus irmãos me colocaram num asilo. Não achei ruim, pois lá não ficava sozinha. Quando mamãe desencarnou, eu estava com 42 anos. Meus irmãos me colocaram num asilo. Não achei ruim, pois lá não ficava sozinha. Dormíamos em quartos coletivos. Eles me deixavam ir 2 vezes por mês na Casa do Caminho. Um dia, aquele homem, o obsessor, num sonho, despediu-se de mim dizendo: vou embora, Maria do Carmo. Adeus. Aproveite os anos que lhe restam na carne. Seja boa. Eu não tive mais pesadelos. Sentindo-me melhor, passei a ajudar meus companheiros. A família me esqueceu. Raramente recebia a visita deles. Desencarnei com 58 anos. Fiquei doente por meses. Câncer nos pulmões. Sofri muito, mas tive uma mudança de plano tranquila. Mamãe me esperava. Foi um reencontro alegre. Adaptei-me facilmente à minha nova maneira de viver. Naturalmente, recordei-me de alguns fatos de minha encarnação anterior. Tive por amante um homem, aquele que foi meu obsessor, que era casado e tinha 7 filhos. Ele não me quis mais e me vinguei dele. Consegui enganar seus filhos pequenos, que brincavam com o priminho deles. Levei os 3 para um lugar perigoso, em uma cachoeira que ficava perto de onde moravam. Joguei-os das pedras. Os 3 desencarnaram. Ninguém ficou sabendo do que fiz. Porém, meu ex-amante desconfiou. Foi você quem os matou, acusou-me. Como neguei, ele fez um juramento. Se for você, eu saberei um dia, e aí você me pagará. Saberei cobrar até o último centavo. Separamo-nos e não o vi mais. Anos depois, sofri um acidente e fiquei paralítica. Passei a morar sozinha, numa casinha simples e pobre. Separamo-nos e não o vi mais. Anos depois,
Sofri um acidente e fiquei paralítica. Passei a morar sozinha, numa casinha simples, e pobre, necessitava de esmolas para me alimentar. Numa tempestade, um raio caiu em minha casa e essa acabou pegando fogo. Não podendo sair, morri queimada. Sofri muito quando desencarnei. Foi um horror defrontar com a realidade, ir para a espiritualidade com tantos erros cometidos e sendo homicida. Padeci no umbral por anos. Fui socorrida quando me arrependi com sinceridade e fiz uma promessa a mim mesma de não errar mais. Eu reencarnei e recebi o nome de Maria do Carmo, e este que fora meu amante, o pai de 2 das crianças que assassinei, ao desencarnar soube de toda a verdade. Procurou-me, encontrou-me encarnada e vingou-se, obsediando-me. Vivi no envoltório físico atormentada. Quando começamos, mamãe e eu, a frequentar o centro espírita, trabalhadores desencarnados de lá foram orientando-o e aos poucos ele foi compreendendo que o ódio não é bom, que deveria perdoar e cuidar da vida dele, pois ele também errara, havia me iludido e depois me perseguido. Fiquei livre de seu ódio, mas não da reação de meus erros. Vivi sozinha, sendo incompreendida. Sofri muito, com medo e por minha doença, o câncer. Desencarnei sem perceber. Tive uma crise forte e essa foi suavizando. Adormeci tranquila e acordei sentindo-me bem. Como havia escutado o pessoal da Casa do Caminho falar muito sobre desencarnação, desconfiei que estava na espiritualidade. Quando vi minha mãe, tive certeza e foi uma alegria. Mamãe, disse ao vê-la, o que será de mim agora? Será feliz, porque merece. Confiei na minha mãezinha e hoje estou feliz, como também muito grata por termos a oportunidade da reencarnação. Desencarnar, tendo como bagagem os erros cometidos, é muito triste. Deixa-nos inseguros e com medo. Mas quando voltamos ao plano espiritual, sem erros, com algumas boas ações, esse retorno é agradável. Às vezes, perseguições como obsessões impulsionam as pessoas a melhorar seu caráter. Esse meu ex-amante me perseguiu, mas não me impediu de progredir. Quando me senti adaptada, tivemos um encontro. Ele se preparava para reencarnar. Pedi-lhe perdão, perdoamo-nos e nos abraçamos, como amigos. Fui, quando encarnada, obsidiada, e isso foi possível porque somos donos de nossos atos. Sentindo-me culpada, deixei que outro me cobrasse. Tudo o que fazemos, prejudicando o próximo, nos faz correr o risco deste não nos perdoar e nos perseguir. Eu estou estudando muito para poder fazer parte de uma equipe que ajuda tanto os obsediados quanto os obsessores. Quero com carinho auxiliá-los, motivando-os a se perdoar. Hoje, acho engraçado o medo que eu tinha dos espíritos. Somos todos espíritos, esteja esse revestido ou não do corpo físico. Maria do Carmo. É isso. Cada ação que cometemos em nossa vida, na trajetória de espírito encarnado, conta a favor ou contra nós. Ao desencarnar, é importante que tenhamos a consciência tranquila e a certeza de que fizemos sempre o melhor. Gostou do vídeo? Se gostou, peço que curta. Se não gostou, deixe o seu dislike. A sua opinião é muito importante para nós. Mais uma vez, meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja.